Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo número 14. Evangelho segundo João, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 15 e vamos até o verso 26. João capítulo 14, do verso 15 ao verso 26. Está escrito assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela palavra, por aquilo que o Senhor nos deixou como alimento, como fortalecimento para a nossa vida, o pão espiritual, que é mais valioso até do que o pão que temos a cada dia. A tua palavra é o complemento que precisamos para viver nesse mundo sem sermos enganados, Pai, para vivermos na verdade. Tua palavra é a verdade, e essa verdade liberta do erro e do engano. E que essa manhã a verdade nos seja ministrada, retirando do nosso coração qualquer sombra de dúvida, qualquer pensamento enganoso, para que nós possamos, Deus, seguir a tua palavra, ouvindo e fazendo a tua vontade. Usa, Senhor, a minha vida, me capacitando com a unção do teu Santo Espírito, para que eu possa ministrar a palavra, não de mim mesmo, mas da forma como o Senhor deseja que o teu povo venha ouvi-la. É o que eu te peço, orando com eles em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, esse texto do apóstolo João, narrando aqui palavras de Jesus, na verdade quase todas as palavras aqui são de Jesus, né? São um discurso de Jesus, e João está descrevendo aquilo que ele ouviu. Ele traz aqui alguns ensinamentos muito importantes para nós cristãos, para nós como igreja. E esses relacionamentos são básicos, né? São doutrinas básicas da fé cristã. Ensinamentos básicos da nossa fé, que, como a gente costuma dizer no popular, todo mundo já tinha que estar careca de saber. Mas, infelizmente, nós somos muitas vezes contaminados por conceitos do mundo, como sempre digo aqui, por filosofias, nós somos contaminados por pensamentos modernos, e a própria igreja vem sofrendo deturpações ao longo do tempo, ao invés de se apegar simplesmente às coisas básicas da nossa fé. Qual a razão da nossa fé? Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? As três pessoas da Trindade citadas aqui por Jesus nesse texto que nós acabamos de ler. E o que Jesus explica aqui de uma forma muito simples para quem quer ouvir e quem quer entender, é um relacionamento que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
O conceito da Trindade, que embora não exista essa palavra na Bíblia, o conceito se apresenta, e aqui mesmo Jesus o apresenta para nós. E uma das coisas importantes que Jesus diz aqui, e ele enfatiza ao longo do texto, repetindo, falando novamente sobre isso, é a questão da obediência aos mandamentos de Jesus. E é interessante a gente pensar nisso, Jesus tendo mandamentos, Talvez alguém pense assim, olha, eu pensei que eram só 10 mandamentos, aqueles que Deus revelou a Moisés e ali escreveu em tábuas e trouxe ao povo, mas a Bíblia fala de mandamentos de Jesus, de palavras que ele nos disse, porque Deus, queridos, ele não pede, ele manda. Será que a gente consegue entender isso? Ou isso nos afronta, de tal maneira, porque a gente vive hoje numa sociedade tão rebelde que qualquer mandamento, qualquer coisa que seja imperativa, merece de parte de alguns uma reação, um protesto, uma revolta, Nós vivemos aqui numa sociedade assim, onde não se aceitam ordens, onde toda espécie de ordem se torna um autoritarismo, se torna uma opressão, É a sociedade que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia diz que Jesus tem ordens, tem mandamentos, e que para a gente obedecer a esses mandamentos, aí que está também um princípio muito interessante, ministrado por Cristo, é que eu não preciso de força de vontade. Não é só de disciplina que eu necessito para obedecer os seus mandamentos, não é só de concentração, de estudo, não, ele vai dizer algo muito especial e básico na nossa fé. Você vê isso no versículo 15, onde nós começamos a ler o texto. Ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja como ele coloca num nível simples, fácil de entender e até fácil de ser praticado. Veja, eu tenho mandamentos para guardar. Você tem mandamentos para guardar? Você tem ordens para obedecer ou você é bicho solto? Você faz o que você quiser. Você faz o que te der na telha. Como é que é a gente? Como é que é a vida de um cristão? A gente tem ordem para obedecer, tem mandamentos para guardar. Mas como é que a gente faz isso? Vou estudar muito a Bíblia, vou ler tudinho para responder na ponta da língua e fazer tudinho certinho segundo eu estudei. Não vai dar certo. Vou me juntar de tanta força de vontade, vou me privar de um monte de coisa e vou determinar no meu coração obedecer tudo aquilo que Deus falou. Não vai dar certo. Não foi assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou que para eu guardar os mandamentos, eu preciso de uma coisa importantíssima, amá-lo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele coloca isso numa sequência lógica. Ele não admite que alguém possa amá-lo e ao mesmo tempo desobedecê-lo. É algo completamente fora de sentido na visão de Jesus. Que alguém possa ter um tal discurso tão distinto do seu comportamento. Ora, eu amo a Jesus, ou pelo menos digo que o amo, mas ao mesmo tempo insisto em viver uma vida de desobediência. Na cabeça de Jesus, na cabeça de Deus, isso não entra, irmãos. Para Deus é algo lógico e simples e com uma consequência muito certa e comum que eu, ao amá-lo, comece a desejar obedecê-lo e comece a praticar a obediência. Então isso é algo muito novo, é um conceito muito novo, inclusive no pensamento religioso. Porque Jesus está dizendo isso numa época, ele é judeu e está falando para os judeus, numa época em que uma das seitas do judaísmo era o farisaísmo, os fariseus. Os fariseus eram conhecidos pelo seu rigor na obediência da palavra, o seu rigor na obediência aos mandamentos. Eles eram rigorosos, Eles gostavam de manter aquela aparência, de serem obedientes, conhecedores e tal. Só que o mandamento para eles era mais alvo de amor do que Deus. Eles amavam mais os mandamentos do que Deus. Isso é que a gente pode traduzir como legalismo. Quando você ama mais a lei do que ama a Deus. Não, eu primeiro tenho que amar aquele que fez a lei, para que depois eu me submeta a ela. O fariseu inverteu essa história, ele amava a lei,
Ele amava as regras, as ordens, né? Existem pessoas que amam isso, né? Amam organização, nada errado, eu sou uma delas, eu gosto de organização, mas tem gente que fica apenas fissurado nessas coisas, né? Não, eu gosto de lei, eu gosto de ordem, eu gosto de ver todo mundo obedecendo tudo certinho. O fariseu gostava da lei, ele gostava dos mandamentos, mas não necessariamente ele tentava obedecê-los por amor a Deus. Muitas vezes ele obedecia por vaidade. Ele obedecia para ser reconhecido pelos outros como alguém obediente. Então a motivação do fariseu já está toda errada. Ele obedecia para aparecer, ele obedecia para ser notado. E as palavras mais duras de Jesus foram dadas aos fariseus. Jesus disse na cara deles: ó, vocês gostam da honra, você gosta do aplauso, você gosta de orar em pé, você gosta de orar nas praças, porque você quer ser reconhecido pelos homens. E eu digo que você já recebeu a sua recompensa. Os homens te reconhecem, mas Deus não conhece vocês. Porque vocês fazem tudo isso não por causa de Deus, mas por causa de vocês mesmos. Então veja como nós podemos ser, mesmo no ambiente religioso, enganados com a nossa mente, com o nosso entendimento a respeito de Deus. Imaginar que tudo que Deus quer da gente é uma obediência cega aos seus princípios, aos seus mandamentos. Não. Para isso Deus não precisava me dar livre-arbítrio. Para isso Deus poderia me criar como um robô que só pudesse obedecer. Mas ao nos dar livre-arbítrio, Deus nos deu a possibilidade de desobedecer. E o que me faz obedecer é simplesmente o amor que eu tenho por Ele. Foi dessa forma que Jesus colocou as coisas. Então não é um exercício religioso ou um exercício de religiosidade que vai me fazer obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Mas Jesus deixa claro aqui que o que vai promover isso em mim é o meu amor por Ele. E se eu não amá-lo, eu posso até obedecer os mandamentos. Os fariseus obedeciam, sem amar a Deus, mas obedeciam. Mas não era aquilo que Deus queria. Já preguei aqui uma vez e há muitos textos falando sobre isso, da obediência de coração. Existem obediências que a gente faz porque se não fizer tem consequência. Tem medo de apanhar, tem medo de prejuízo, tem medo de ser preso, sei lá. Mas quando a gente obedece de coração, aí é outra coisa. Eu não estou obedecendo apenas por estar cercado por uma sociedade, por algum conceito que vai de alguma forma me conduzir para um caminho. Não, eu obedeço de coração. Eu obedeço mesmo quando ninguém está olhando. Porque quando não é de coração, a gente obedece quando não tem ninguém olhando. Por exemplo, é o que todos nós fazemos aqui. Avançar cruzamento. Passar por cima da placa de pare. Você já passou na rua, tem uma placa pare, você que dirige. Você para ou você chega devagarzinho, dá uma olhadinha assim e vai? A maioria de nós chega devagarzinho, dá uma olhadinha e vai. Em alguns países, se você fizer isso, você leva uma multa. Porque tinha que parar. Mas não vem ninguém, não importa. Está dizendo pare, não está dizendo olhe. Está dizendo olhe a placa? Não, está dizendo pare. Pare é pare, pare não é olhe. A do trem, ela pare, olhe e escute. Aí piorou, né? São 3 coisas para fazer. Mas aquela é pare. Então a gente não está com o coração envolvido naquilo. A gente está obedecendo. Se tiver um guarda, você, opa, não vou entrar nessa contramão, não vou fazer esse retorno que não pode, não vou passar dessa velocidade, porque tem um guarda. Mas quando é de coração, a gente obedece porque a gente não quer transgredir. Porque a gente sabe que a transgressão é ruim. Porque a gente sabe que mesmo com todas as transgressões que a gente já teve na nossa ficha, nós fomos perdoados. E a nossa ficha ficou limpa. Foi rasgada o escrito de dívida que pesava contra nós. O nosso histórico do Serasa, do SPC, foi apagado. É isso que a Bíblia fala de salvação. Então, a alternativa para a gente é amar. E aí, amando, naturalmente, guardar os mandamentos. Mas outra coisa que Jesus fala aqui está no versículo 16, logo depois. Logo depois de dizer isso, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus aqui fala de um outro, e diz um outro consolador. E aqui já está aqui definida a trindade. Eu, Jesus, o Filho, rogarei ao Pai, e ele mandará o Consolador, os 3 aqui juntos.
Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele vai começar a dizer qual é a função desse Consolador que ele rogará para ser enviado pelo Pai, um outro Consolador. Por que outro? Porque o primeiro é o próprio Jesus. O primeiro Consolador é Jesus. Enquanto Jesus está com os discípulos, eles são consolados por ele. Mas quando Jesus partir, e isso estava para acontecer brevemente, ele sabia, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Nós vamos ler isso daqui a pouco. Eu vou deixar um outro no meu lugar. Hoje Jesus não está fisicamente aqui com a gente, está? Não. Mas nós temos consolo através do Espírito Santo. Essa foi a principal função, né, se a gente pode falar dessa forma, do Espírito Santo. Se tornar um consolador que supra a ausência física de Jesus. Aquele que está ao nosso lado, como é a própria palavra usada aqui em grego, parakletos, né, que está ao lado de, junto conosco, para consolar, para segurar a mão da gente, né, para nos ajudar a carregar o peso. Essa é a função dele. E o Espírito Santo, esse Consolador, não vem para o mundo. Jesus vai dizer isso também. Ele é um privilégio do cristão. É um privilégio daquele que crê, daquele que ama e guarda os mandamentos, porque ama. Esse Espírito Santo é presente para suprir a falta daquele que vai embora e do qual nós sentiremos falta. Irmãos, existem pessoas que não sentem a menor falta de Jesus. Concorda comigo? Então não é para elas o Espírito Santo. O Espírito Santo é para nós. É para os crentes, é o que consola a mim e a você, e não ao homem sem Deus. Esse não tem consolo. Enquanto permanecer nessa situação, não há nada que o possa consolar. Versículo 17, Jesus diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha para quem é o Espírito Santo, para mim. E ele já diz aos discípulos, ele habita em vocês. Vocês nem sabem, mas ele já habita em vocês. E ele vai estar um dia com vocês, e quando eu for, ele estará. Ele já está trabalhando muito antes de você pensar que ele existe. Ele já está trabalhando. O dia que você se converteu foi um trabalho dele. Convenceu você do pecado, da justiça, do juízo. Já foi obra do Espírito Santo. Você nem o conhecia, nem sabia dele, ele não era para você. Mas ele tocou no teu coração, ele compungiu o seu coração, ele mostrou que você era um pecador e que você precisava desesperadamente de ser salvo por Jesus. Porque senão a tua situação levaria você irremediavelmente para a morte e para a morte eterna. Então o Espírito Santo, o mundo não pode receber. O mundo não pode conhecer, mas vocês, discípulos de Jesus, vocês o têm, vocês o conhecem, vocês têm nele o consolo que necessitam. Isso é um relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e nós, aqueles que cremos. Veja aí no verso 18, Jesus continua dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Vocês não vão ficar com o sentimento de que estão abandonados, perdidos, sozinhos, sem pai, sem mãe nesse mundo. Vocês não vão ficar órfãos. Há o Espírito Santo ao lado de vocês, com vocês, em vocês. Habitação que são do Espírito, para estar para sempre com vocês. E no verso 19, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Olha o que ele está dizendo. O mundo não vai me ver daqui a pouco, porque eu serei tirado do mundo. Mas não será essa a situação de vocês. Porque, na verdade, vocês vivem porque eu vivo. E aqui Jesus disse algo tão simples, mas tão poderoso, e que a gente precisa entender. Não há vida sem Jesus. Você vive porque eu vivo. Quem disse que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus.
Então ele disse, a vida sou eu, e eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então ele já está dizendo para os discípulos, olha, a vida sou eu, e se eu vivo, você vive. O mundo não vai me ver mais, mas vocês vão me ver. Por quê? Veja o que ele está dizendo, porque eu vivo, vós também vivereis. A vida de vocês depende de mim. Se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, seria vã a nossa fé. Mas ele vive. Se ele vive, eu vivo também. Se ele vive, eu tenho esperança. Se ele vive, a sua promessa de que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá, ela se cumpre na minha vida. Eu posso confiar nela, porque ele não está morto, mas ele vive. Então Jesus já está dizendo aos discípulos o que iria acontecer. Enquanto eu vivo, você vive também. E eu tenho vida, porque Jesus está vivo. Ele me deu vida, porque antes dele estava morto nos meus delitos e pecados. O que eu estou dizendo de novidade aqui, irmãos? O que eu disse nessa mensagem que você já não me cansou de ouvir falar esses anos todos? Coisas básicas, simples, mas que são elementares para a nossa fé e para a nossa compreensão de quem somos, do que estamos fazendo aqui, do que é aquilo que nós chamamos de religião. E aí ele diz no verso 20 até o 24, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, de novo falando de guardar mandamentos, esse é o que me ama. Olha só, porque ele me ama, ele guarda. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha o ciclo completo. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Mais uma vez, terceira vez ele fala, e o meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então ele está aqui sinteticamente dizendo, olha, eu vim do Pai, o que eu digo é do Pai. Não há como você amar o Pai sem amar o Filho. Não há como amar o Filho sem amar o Pai. Não há como separar essas coisas, Pai. Irmãos, o que ele está dizendo para nós é que não há como separar a nossa vida cristã da nossa vida secular, nosso relacionamento com Deus, relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Todas essas coisas estão juntas. Se guardamos alguma coisa, se fazemos alguma coisa de bom, é porque estamos vivendo essa realidade na nossa vida. E o que ele está aqui enfatizando. Então, essa trindade aqui agindo na gente, ela produz a minha vida de forma melhor. Só que é necessário para isso, como ele enfatiza de novo aqui, que eu o ame. O que Deus deseja, mais do que ser obedecido, ser amado. Porque você pode obedecer a alguém sem amar essa pessoa. Tem dúvida nisso? Você obedece por medo, por opressão, por qualquer coisa. Então Deus não é um tirano que quer ser obedecido, mas Ele é um Deus de amor que quer ser amado. Por isso o livre-arbítrio, por isso o homem foi criado dessa forma, por isso a possibilidade do pecado. Porque o amor não há como ser diferente, ele só pode ser espontâneo. Existe amor que não seja espontâneo? Hoje no mundo a gente confunde essas coisas porque se acha que amor é comprado por dinheiro, né? Já dizia o Tim Maia que o dinheiro compra até amor verdadeiro. Vou dizer saudoso Tim Maia, que Deus o tenha. Pode falar assim não, né? Não tem nada a ver. Mas era isso que ele falava. Dinheiro compra até amor verdadeiro. Será que é isso que existe no mundo hoje? Dinheiro comprando amor, dinheiro comprando tudo. Não, o amor que eu tenho por Deus não é comprado, não está à venda. E ele deve ser gerado em mim pelo amor que ele tem por mim. Por isso a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então isso que vai gerar o meu amor por ele. Não é porque ele me dá alguma coisa ou deixa de dar, porque ele faz alguma coisa ou deixa de fazer. Não está condicionado.
Porque o amor dele pelo mundo também não foi condicionado, foi de tal maneira que se torna meio ilógico, é um amor meio irracional. Porque não é para quem merece, não é selecionando um grupo. Então, da mesma forma, o meu amor por ele não pode estar baseado em algumas circunstâncias, ou algumas ocasiões, ou em ações de Deus, ou não, ao meu favor. Então, o amor é a condição para eu guardar os mandamentos. E aí a gente também pode, diante dessa afirmação, ficar meio em dúvida e pensar assim, bom, então o crente que ama a Deus não peca. Olha a lógica e o raciocínio lógico se estendendo, né? Só que isso começa a deixar de lado outros conceitos importantes da palavra de Deus. Jesus está dizendo, se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. Então você poderia ingerir que, então, se eu amo, não peco, e crente que ama é um crente que não peca. Só que o pecado, ele é uma característica da nossa natureza. E a Bíblia diz que Deus nos deu uma nova natureza e no Espírito somos um com Cristo, mas ainda permanecemos neste corpo e nesta carne que não se converte e que tende para o mal e tende para o pecado. Então a luta que Paulo mencionou de não fazer o que gostaria de fazer e às vezes fazer o que não gostaria de fazer, é a luta de todos nós. Mas ela será vencida e equilibrada através do Espírito. Por isso a carne milita contra o Espírito, coisas básicas, mais uma vez, nós estamos ouvindo aqui, irmãos. E essa luta, ela é real e ela vai existir sempre. Mas a nossa arma contra o pecado ainda será sempre o amor. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu tinha uma multidão de pecados. E Ele de tal maneira amou-me que me salvou e me perdoou. E agora? Agora eu tenho pecados ainda. Eu estou tratando de alguns. Eu estou corrigindo. Eu estou crescendo. Mas eu sei que eu amo a Jesus. E eu sei que esse amor vai me aperfeiçoando. Porque eu sou aperfeiçoado pelo amor de Deus. Nós somos aperfeiçoados pelo amor de Deus. É esse relacionamento que Jesus está propondo aqui. E o Consolador, aonde entra? Para suprir a falta de Cristo, para estar ao meu lado todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse, eis que estou convosco. Mas cadê Ele? Na pessoa do Espírito Santo. Todos os dias, até o final. E aí o verso 26 diz assim, versículo 25, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui está o papel do Espírito Santo de uma forma completa. O consolo, a presença que eu preciso todos os dias e aquele que me faz lembrar da palavra de Deus. Aquele que me faz lembrar dos conceitos aprendidos, das coisas que ao longo do tempo eu vou aprendendo. Quando você se converteu, você não sabia tudo de nada, de todas as coisas, né? E até hoje a gente não sabe tudo, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está conhecendo. Mas a cada dia o Espírito Santo vai me revelando, vai me falando, vai me lembrando. E quem tem o Espírito Santo não peca sem saber. Porque o Espírito Santo incomoda. Pecar, peca, mas é incomodado pelo Espírito Santo. É incomodado. E no íntimo sabe que está errado. E por causa do incômodo do Espírito Santo se volta novamente para Deus, em arrependimento, em lágrima, em perdão, e por Deus, mais uma vez, é restaurado. Esse é o dia a dia que nós vivemos na nossa fé. É disso que Jesus falou nesse texto que a gente leu aqui. De uma forma simples, para a gente entender. Relacionamento, eu com Deus. Aquilo que nós chamamos religião, na sua origem, palavra religare, religar o homem a Deus.
É isso que nós estamos tentando fazer, tentando praticar. O pecado nos separou de Deus, mas Jesus nos aproxima novamente. Ele nos reconciliou com Deus para estarmos mais uma vez na presença do Senhor. E aí o Espírito Santo conosco, incomodando, sendo nosso companheiro, consolador, suprindo a ausência física de Jesus, tudo isso aqui que já foi dito. Também o Espírito Santo em nós. O que disse Jesus em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas uma do Espírito Santo, estar comigo, me consolar, suprir a ausência física de Jesus, me dá autoridade para ser testemunha, para pregar, incomodar o meu coração quando eu faço algo de errado. O Espírito Santo sempre conosco. Eis que o Espírito Santo estará para sempre com vocês, sempre, sempre, até o final. E não há quem possa separar Ele de nós, irmãos. Por isso Paulo dizia: quem me separará do amor de Deus que está em Cristo? Será uma tribulação? Será o inimigo? Será o diabo? Será quem? Quem pode me separar? Ninguém. E ali está o Espírito Santo agindo na vida daquele que se rendeu a Jesus Cristo, me dando poder para pregar, incomodando meu coração, falando ao meu coração. Isso é o que está escrito na Bíblia. Poderíamos parar a mensagem por aqui, mas será que é isso que toda a igreja cristã entende hoje por Jesus, o Pai, o Espírito Santo e a nossa função como crentes? Será que essa é a visão de todas as igrejas que você conhece? Eu falei alguma coisa nova aqui? Não, só coisa antiga, só coisa que está aí pacífica. Mas é nessa base que todos os que se dizem crentes hoje vivem? Não, não é. Infelizmente não é. Hoje a gente usa o Espírito Santo. Eu posso dizer, como disse já uma vez aqui, para consumo próprio, né? É o Espírito Santo para fazer aquilo que me agrada. E aí a gente, no meio evangélico, que já não define muita coisa, né? Quando alguém me pergunta o que eu sou, eu não sei se eu digo evangélico mais, se eu digo protestante, o que eu vou dizer? Talvez melhor cristão apenas, né? Porque esses nomes já não dizem muita coisa quando a gente tem tanta mistura, tanta deturpação. E aí, pelo que disse Jesus no texto que a gente leu, para que o Espírito Santo? Para me ajudar, para me incomodar, para me capacitar, para me moldar aquilo que Deus deseja para a minha vida ao me salvar. Que eu não viva mais no pecado, que a minha vida tenha valor. Esse é o propósito. Mas o que as pessoas hoje querem com o Espírito Santo? Tem gente que quer o Espírito Santo para produzir arrepios. Aí eu digo, é melhor abrir uma geladeira pelado. Você vai ficar todo arrepiado da mesma maneira. Mas a pessoa quer uma energização. A pessoa quer sentir um arrepio, uma coisa esquisita, né? Ela quer uma emoção. E isso é o grande problema do mundo que a gente vive hoje. Mas aonde isso aconteceu? Como é que isso entrou na igreja? Queridos, e aí eu entro no assunto dessa mensagem, que é o humanismo. O mundo hoje está cada vez mais humanista. E a definição de humanismo já se perdeu ao longo do tempo. Alguns definem como um movimento literário, outros já desassociaram completamente o movimento literário e mais filosófico do que qualquer outra coisa. Mas, independente da definição, da linha, da classificação que a gente possa ter, o que esse movimento propõe, e é interessante que ele nasce por causa dos erros, talvez, da própria igreja. A igreja, quando eu digo naquela época, igreja católica, né? Igreja centralizada verticalmente em poder, em estruturas eclesiásticas e tantas coisas erradas que a gente conhece aí da história. E sempre que há uma opressão, há um movimento de reação, né?
Sempre que é a lei da física, né? Você comprime uma mola, a mola tende a expandir novamente. A ação e a reação. E isso acontece no mundo, periodicamente, isso acontece ao longo dos anos. Sempre que há uma opressão, um movimento de reação, de revolução, para libertar dessa opressão. E aí é que mora o perigo, porque a ação contrária não se limita à lei da física, de ser exatamente a mesma. Ela normalmente extrapola os seus limites. É por isso que no mundo não funcionou o conceito apregoado por Deus de olho por olho, dente por dente. Esse conceito não é ruim. O problema é que o homem fazia olho por 2 olhos e dente por uma boca inteira. Esse é o problema, né, irmãos? O problema é a expansão disso aí. E talvez o humanismo tenha surgido como uma reação a tudo que estava errado na igreja, né? Os dogmas, as fantasias. E ali, então, o homem diz assim, espera aí, eu não posso ser manipulado por esse pessoal de igreja aí, porque esse pessoal não pensa, é tudo cabeça curta, né? Então a ideia humanista, ela se expande. E ela vai começar a dizer que o homem é o centro do mundo, que o homem é, né, o último pacote, o último biscoito do pacote, né? O homem é o tal. Ele é o centro do universo. Tudo existe por causa do homem. Então o movimento humanista ele começa a se expandir por causa disso. Vamos romper com a igreja e vamos então fazer começa então a entender um movimento humanista completamente contrário ao que diz a Bíblia Sagrada. Porque, na sua base, quando o humanismo diz que o homem é o centro de tudo, já está caindo por terra o princípio bíblico. Quem é o centro de tudo? Jesus. Não é nem Deus, é Jesus. Tem um nome aí. Jesus é o centro de tudo. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler? Colossenses 1,16. Como a Bíblia é clara, né, ao afirmar esses conceitos. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é criador e ele também é o beneficiário da criação, por meio dele e para ele. Então Jesus é o centro de tudo. Quando o movimento humanista diz que o homem é o centro de tudo, só por isso mesmo já está se opondo a Jesus. Já está colocando o homem num lugar que ele não deveria ter. E aí, hoje, igreja moderna, igreja bonitinha, igreja do palco, igreja da luz escura, igreja dos focos de luz, né? O que ela diz? Você é o centro. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a maravilha da criação. Você é ótimo. Fica 1h30 ouvindo isso, você sai de lá. Ah, que culto gostoso. Que pastor bom é esse? Eu estou renovado hoje. Irmão, quem não gosta de ouvir um elogio, né? Tudo bem que você dispensa os bajuladores, mas daqui a pouco tanto te elogiam, você começa a acreditar nisso, né? Você começa a acreditar que você é bom mesmo. E aí você boia, né? Fica nas nuvens. Esse é o humanismo já dentro da igreja. Existe o humanismo materialista, né? Que vai, por causa disso, levar o homem para o imediatismo. Tudo é para hoje, tudo é para agora, é aqui agora. É como diz a Bíblia, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, então vamos aproveitar tudo agora. Porque eu sou o centro do mundo e tudo existe para me satisfazer. Há uma vertente humanista que é meio mística também, mas que não tem nada a ver com Deus. Ela é como uma fuga, e ela então vai levar você para o espiritismo, para a nova era, mas tudo isso centrado no homem. Até as forças espirituais existem para me satisfazer, para me dar um sentido para a vida, para, né, mudar alguma coisa em mim. Isso vai acontecer também. E isso, queridos, é o que nós estamos vivendo hoje, numa igreja que muitas vezes é contaminada
pelo princípio humanista. No humanismo, o homem é medido pelo que possui. Quanto mais ele tem, mais ele é exaltado. Hoje isso já entrou na igreja. Os cristãos mais ricos devem ser mais abençoados por Deus, devem ser mais assim com o homem, né? Opa, por isso que ele está rico, por isso que ele está bem de vida. Humanismo entrando na igreja. Conceitos humanistas mudando os nossos valores, mudando os nossos relacionamentos com Deus. Veja, enxergue isso, meu irmão. E aí, no humanismo, quando ele admite Deus, e aí eu botei aqui no texto da mensagem, humanismo cristão, não tem cabimento, mas você sabia que existe? Você procurar lá na internet, humanismo cristão, tem lá, na Wikipédia tem lá. É tentar adaptar os princípios do humanismo à religião cristã. E eu achei um artigo na Wikipédia legal que bota assim: grandes nomes do humanismo cristão, Papa João Paulo II e Bento XVI. E agora? Bacana, né? Bacana, muito bacana. É isso que tem acontecido na igreja, de uma forma geral. Humanismo tomando lugar de Deus. Porque Deus existe por causa do homem, e não o homem por causa de Deus. Não é como se a criatura se tornasse o Criador e a razão de todas as coisas. Ora, e se Deus amou o mundo de tal maneira que fez tudo isso por mim, isso é mais uma tese que comprova que eu estou certo. Veja, eu sou o centro do universo. E aí, nesse humanismo cristão, não se busca a Deus para servi-lo, para obedecê-lo, por amor, por relacionamento saudável, de qualidade, como foi ensinado aqui por Jesus e nós vimos. Não. Nesse humanismo cristão, se busca a Deus para ter algum benefício, nem que seja uma autodivinização. Até isso já entrou na igreja, dos crentes serem ensinados que eles são pequenos deuses, né? Que eles são pessoas tão especiais, que eles são pequenos deuses, até porque a Bíblia diz que Deus deu a natureza divina. Ora, se agora eu tenho uma nova natureza e ela é divina, eu sou um semideus? Há uma lógica nisso aí. Veja, nenhum pensamento vem do nada, irmãos. As ideologias, as teologias, as filosofias, por mais contrárias que elas possam ser e antagônicas umas às outras, elas têm um fundamento. Alguém parou, pensou e formulou uma ideia. Não veio assim do nada. Então a ideia de que o crente é um tipo de Deus, ela pode encontrar apoio se você começa a concatenar algumas ideias bíblicas de forma utilizadas de forma errada, não é? E aí Deus não está aqui para ser adorado e servi-lo, mas Ele está aqui para melhorar a minha vida. Pensamento humanismo cristão é: desperte o Deus que há em você. Você pode, você tem poder, confesse, afirme, determine, mande, dê a palavra certa. Tudo isso é humanismo cristão. Depende de você, depende da sua posição. Até a fé é usada como uma ferramenta para o humanismo cristão. Tenha fé na fé. Não mostre nenhum tipo de dúvida, porque isso seria uma fraqueza, e os fracos serão desprezados. Então, você é o homem, você é o tal, você é o cara. E esse evangelho humanista, ele deixa as pessoas que aderem a ele, o seu íntimo intactas, porque eu posso chegar a uma igreja, e hoje tem tanta igreja, e talvez seja por isso que algumas igrejas até crescem, porque a mensagem atrativa. Não é verdade você ficar ouvindo, você é o cara, você é o bom, você é isso, você é aquilo. Olha, Deus te deu um poder maravilhoso que você pode com isso, fazer aquilo. Então isso enche o coração das pessoas de uma falsa esperança, mas ao mesmo tempo deixa o meu eu intacto dentro de mim. Se eu chegar dentro de uma igreja dessa e começar a ouvir esse tipo de mensagem, eu vou ser cada dia mais alimentado com o engano, com o erro. Cada dia mais vou pensar de mim mesmo além do que convém pensar.
Cada dia mais vou ter uma visão errada de mim mesmo e nunca serei confrontado com a realidade sobre mim. Qual é a realidade sobre mim que a Bíblia diz? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A realidade sobre mim é que eu sou um miserável, pobre, cego e nu. A realidade sobre mim é que eu sou um pecador, estou destinado ao inferno. Nunca se ouvirá isso numa igreja humanista. Então o eu fica intacto. Você passa 30 anos numa congregação dessa, sem nunca se arrepender dos seus pecados, sem nunca reconhecer de fato qual foi o objetivo da vinda de Jesus, sem nunca reconhecer de fato qual foi o objetivo dele ter enviado o Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo existe para me dar arrepios, para me dar prazeres, para revelar a mim que eu sou o cara, e assim a gente vive através de satisfação pessoal, só que agora com um motivo evangélico, é a satisfação gospel. Já que nós temos um monte de coisa gospel hoje, que tal prazer gospel, satisfação gospel, alegria gospel, tudo gospel. E a gente então recebe todas essas coisas, porque é isso que nós estamos procurando. Então o humanismo cristão, ele ensina a gente a buscar prazer no culto. E isso talvez seja um dos piores enganos, irmãos, dos últimos séculos. A gente buscar prazer no culto. O que quer dizer isso? Que a igreja precisa me agradar. Então como é que eu escolho a minha igreja? Eu escolho a igreja pelo local, pelo ambiente, pela vizinhança, pelo ar-condicionado, pelas cadeiras, pela cara dos irmãos, tudo menos pelo padrão bíblico, entende? Porque eu preciso ter prazer no culto. Eu escolho pela iluminação, eu escolho pela música, pela qualidade da música, pelo tipo de música, porque eu preciso ter prazer. Eu tenho que sair da igreja, não importa se eu fui enganado. Não importa se a verdade não me foi dita. E às vezes você não é enganado porque alguém pregou uma mentira. Às vezes você é enganado só porque alguém não disse uma verdade. Veja, os pastores podem ficar aqui pregando um monte de coisas legais aqui que não sejam mentirosas. Não, a gente pode pregar coisas que não são mentiras. Mas também não dissemos toda a verdade para você. Eu te engano, você me engana. E felizes vivemos para sempre. Pode ser assim, não pode? É mais fácil. Para que falar de coisas que não agradam? Para que tocar em certos pontos? O Evangelho é tão bonito, Jesus é tão lindo. Eu quero ver os olhos azuis de Jesus. Você quer ver os olhos azuis de Jesus? Vai morrer seco. E provavelmente Jesus não tinha os olhos azuis. Você vai ficar nessa expectativa. Te enganaram com a mensagem de que Jesus tinha os olhos azuis. Esse evangelho humanista, irmãos, tem acabado com a nossa relação com Deus e tem acabado com o nosso relacionamento uns com os outros. Porque nós vivemos numa competição para ver quem agrada mais a Deus, numa competição para ver quem é mais abençoado por Deus. Vivemos nos orgulhando uns dos outros com aquilo que nós temos, mostrando, olha só o que Deus fez por mim, olha só que maravilha. E esse humanismo então contamina a gente, que até a nossa relação vai para o brejo como cristãos. E Deus tanto preza pelo relacionamento na igreja. Deus tanto preza pelo amor entre os irmãos. O amor a Deus tem que ser equivalente ao amor entre os irmãos. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É ali que o Senhor ordena a sua bênção. Mas até isso o humanismo cristão está levando embora da igreja. Mas a culpa é nossa. Somos nós que temos que fazer o que se chama de meia-culpa. Olhar para dentro de nós e perceber, será que nós damos trela para isso? Será que nós de vez em quando damos espaço para essas coisas e nos deixamos enganar? E aí a gente precisa fazer essa crítica. Porque, meus irmãos, a gente critica a nova era, né? Tem crente, não, nova era. Você chega lá, vê o duende na mesa da pessoa lá, né? No seu trabalho tem gente que tem duende na mesa? No meu tinha. E não tinha porque hoje não está mais lá comigo, mas tinha uma irmã lá, uma pessoa, né? Tinha duende, aí tinha incenso, acendia aquele incenso, cheiro desgraçado, meu Deus do céu.
Podia dar até briga, né, no trabalho, mas deixa para lá. E acendia o incenso, e tinha pirâmide, e tinha isso, e tinha aquilo. E a gente gosta tanto de criticar a nova era. Mas o que aquela pessoa busca com aquilo? Você já parou para pensar? O que essa pessoa busca com incenso, com pirâmide, com o duende, sei lá, o diabinho, sei lá o quê? O que ela quer com aquilo? Ela quer paz. Ela quer se dar bem na vida. Ela quer energia positiva. É ou não é? Ela quer coisa ruim? Toca que esse duende aqui é para perturbar o pastor Maurício ali. Não. Ela não quer me perturbar. Ela quer o benefício que aquele duende pode dar para ela. Ela quer a paz que aquele incenso pode trazer. Ela quer o barato que aquele incenso pode dar. Entende, irmãos? E aí a gente critica tanto isso, mas a gente, como igreja, esquece que a gente busca, às vezes, o Espírito Santo com o mesmo sentimento de quem busca um duende. Ah, Espírito Santo, enche de fumaça esse lugar, o incenso. Eu quero ver a tua glória. No final, no fundo das coisas, é o mesmo desejo, é o mesmo sentimento. Eu quero um arrepio. Eu quero hoje sentir algo diferente nesse culto. Não aguento mais ficar lá sentado, ouvindo o pastor falar um monte de coisa lá. A letra mata, o espírito que vivifica. Se ele não pregar, até melhor. Porque eu quero o espírito. Espírito, desce como fogo. Vem. Não é assim, irmãos? A gente critica a nova era, mas a gente age como a nova era. Buscando o Espírito Santo para uma autoenergização, né? Buscando as coisas espirituais para nos darem sensações, status, alegria. E aí, o que a gente ganha? A gente ganha nada. A gente fica na mesma. Porque aquilo que o mundo nos oferece é sempre o mesmo. E ele cobra sempre o mesmo preço. A morte e o distanciamento de Deus. Para a gente encerrar aí em 1 de João, no capítulo 2... no versículo 15 em diante, tem um texto muito conhecido do apóstolo João, que diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Palavras simples de João aqui, mas que ele fala daquilo que o mundo oferece. O mundo oferece esses 3 tipos de concupiscências que já foram definidas aqui várias vezes. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas 3 áreas têm, de fato, sido um desafio para o homem em todas as épocas. Começando, sabe aonde? No Éden. Lá no Éden. Quando a serpente chegou para Eva e para Adão, no que ela baseou a sua proposta? Nessas 3 coisas. A concupiscência da carne, não, come porque esse fruto é gostoso, é bonito. Concupiscência dos olhos, olha como é bonito esse fruto. Veja, Deus criou isso tudo tão bonito e vai deixar vocês sem isso. Não importa que você tenha todos os frutos, mas esse tão bonito vai ficar de fora. Já viu como é que a gente às vezes é levado por isso? Você tem tudo, mas tem esse aqui que é tão bonito, você não vai provar desse? Aí a concupiscência dos olhos. Aí vem a soberba da vida, porque ele diz assim: no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai subir na vida. Então está tudo lá, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. As propostas de Satanás não mudam. Elas podem vir na forma religiosa, elas podem vir na forma grotesca, não importa, mas ele sempre oferece as mesmas coisas. Satanás, tentando Jesus, ofereceu as 3 coisas. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus. Mas o que ele ofereceu? Manda essas pedras se transformarem em pão. Concupiscência da carne, ali sendo oferecida. Mostra a ele todos os reinos do mundo e diz: olha, se você se prostrar, eu te darei. Está ali a oferta para me elevar, a oferta para eu ser mais do que eu sou. Está tudo ali, queridos. Mostra os reinos, olha, tudo isso eu te darei. Olha os olhos aí, olha, enche os olhos com isso tudo. Olha, você vai pular daqui do templo
E aí vão vir os anjos, porque está escrito, e eles vão te levar e vão te proteger. Você vai ser reconhecido. Carne, olhos, soberba. Carne, olhos, soberba. Tudo gira em torno disso. E aí eu pergunto, se o que a igreja, o que a religião tem para me oferecer também é carne, olhos e soberba, para que eu preciso dessa religião? Para que eu preciso dessa igreja? Para que eu quero isso? Isso é oferecido por Satanás desde que o mundo é mundo, irmãos. A carne na sua satisfação, os olhos que se enchem com as belezas do mundo e a sensação de se tornar melhor, a soberba da vida, de achar que eu sou melhor do que os outros. Irmãos, o Espírito Santo, a Bíblia diz, é espírito de renúncia. Volta lá no Evangelho de João para a gente acabar agora. Nós estávamos lendo ali, mas veja no capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Veja, testemunho de mim. O Espírito Santo vem falar de Jesus. O Espírito Santo não vem falar do seu poder, das coisas que ele pode fazer. Ele não vem se autoexaltar, ele vem falar de Jesus. Tá? E João 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. E entre tudo que foi dito aqui, o que nós tiramos a conclusão é que o Espírito Santo é um espírito de renúncia. Jesus propôs aos seus discípulos a renúncia. Ele disse, quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E o que as igrejas oferecem aí hoje? Não renuncia a nada. Pelo contrário, você tem muito pouco, você teria direito a ter muito mais. Só não tem porque você não pede, porque você não busca da maneira certa. Ou isso está certo, ou o evangelho está errado. As duas coisas certas, irmãos, não é possível a gente compreender. Então eu preciso aprender com o Espírito Santo. Nós precisamos viver o evangelho e não o humanismo. Para viver o humanismo, basta viver nesse mundo. Ele te ensina a ser humanista, ele te ensina a se achar o centro de tudo, ele te ensina a considerar que o ser humano é tão precioso, né? Mais raro que o ouro puro de Ofir. É você. Mas o Evangelho não diz isso. O Evangelho diz o contrário. Só que o Evangelho me leva a amar Jesus. E se eu amá-lo pelo que ele fez por mim, aí todas as outras coisas vão começar a se encaixar na minha vida. Eu vou começar a obedecer os mandamentos. Tudo vai melhorar. Acima de todas essas coisas, ame Jesus. A Bíblia nunca diz para você amar a você mesmo. Pelo contrário, ela diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Da maneira como você se considera, considere os outros. Ela diz, não considere os outros inferiores a você. Pelo contrário, considere que eles são superiores, que eles merecem honra. Tudo ao contrário do que a gente escuta por aí, irmãos. E, infelizmente, que a gente escuta até dentro das igrejas. Guarda o teu coração, guarda a tua fé, somente na palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nessa hora, que o Espírito Santo, o Consolador que está conosco, possa conduzir a nossa mente, o nosso coração, a tua presença, Pai, para que possamos aprender do Senhor e jamais esquecer das tuas palavras. Pai Santo, que aquilo que o mundo tenta ensinar, que o evangelho humanista tenta ensinar, que isso não permaneça no nosso coração. Limpa-nos, Senhor, de todo erro e de todo engano. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.